Isso num processo de aquecimento industrial, uma peça metálica, por exemplo, uma peça metálica espessa for aquecida, você acha que esse aquecimento vai ocorrer de forma homogênea na peça toda? Depende do material, depende da temperatura. Para entender um pouco disso, a gente vai ter que estudar mais a fundo, a partir de agora, a condução de calor. Para isso, a gente vai ter que entender e lançar mão de um conceito que é a equação de difusão de calor, tá? Nesse vídeo eu vou deduzir essa equação passo a passo para que a gente tenha e entenda a origem dessa equação. Tem uma ideia da equação da difusão de calor que você deve manter em mente. Ela é a equação de conservação da energia. Né? É exatamente a equação de conservação da energia. Mas qual é a diferença? A diferença é que a gente vai utilizar essa equação de conservação da energia que a gente viu no vídeo anterior, só que a gente vai aplicar ela num ponto, em cada ponto de um sólido, em cada ponto do domínio de solução. A gente vai pegar aqui como exemplo o nosso conhecido batatóide da engenharia, vamos pegar um volume de controle infinitesimal diferencial dentro desse domínio de solução. Nesse volume de controle, a gente vai aplicar a equação de conservação de energia. A partir dali, a gente vai deduzir, então, a equação da equação de difusão de calor. Tá? Então, eu vou fazer um volume de controle bidimensional aqui, para ficar mais simples a dedução, só para cortar uma dimensão, que fica mais simples a dedução, mas evidentemente que é um volume tridimensional que a gente está se referindo, tá? As direções x e y, é um volume com espessura dx, altura dy, tá? Então na face esquerda, na face x, entra calor, chamado calor x, na face direita entra calor x mais dx ou x mais delta x. Da mesma forma, na direção y, na face inferior, calor na direção y, e na face superior, calor na direção, ou calor na face y mais delta y, tá? Evidente que dentro desse volume de controle infinitesimal pode haver geração de energia, por exemplo, por efeito Joule ou qualquer outro daqueles efeitos combustão ou nuclear já descritos, e também a energia varia dentro desse sistema, ou seja, pode haver mudança de temperatura e haver variação de energia armazenada dentro desse sistema. O que a gente faz, então, para repetir, é aplicar a primeira lei da termodinâmica da forma como a gente já deduziu ela, já obteve ela no vídeo passado para esse volume de controle, tá? Então vamos fazer isso. Para ficar mais fácil aqui, essa dedução, eu vou chamar cada um desses termos de um número, tá? Então a taxa de energia que entra nesse volume de controle vai ser a primeira taxa que a gente vai observar. Número 2, taxa de energia que entra. Número 3, taxa de geração. E número 4, então, a variação da energia armazenada. Então veja, a taxa de energia que entra nesse volume de controle é o quê? É Qx mais Qy, são todas as taxas de energia que estão entrando. Taxa de energia que deixa esse volume de controle é da mesma forma, Qx mais ΔX, Qy mais ΔY, ok? Ou dy ou dx aqui, para ficar mais adequado com o volume diferencial. Bom, o que eu vou fazer aqui é escrever a taxa na face x mais dx, a taxa que deixa o volume na face x mais dx, em função da taxa na direção ou na face x, tá? A gente faz isso com uma expansão em série, ou seja, a taxa na face x mais dx é a própria taxa na face x, mais uma variação da taxa com x dx, mais uma variação de segunda ordem da taxa de x com x, mais uma variação de terceira ordem da taxa de x com x, e assim sucessivamente numa expansão em série, mais termos de ordem superior, né? A questão aqui é que quando você compara esses termos e compara dx, que já é um valor muito pequeno, um valor infinitesimal, compara com dx ao quadrado, vai ser um valor muito menor. Então despreza-se desta forma todos os valores de ordem superior a 1. Né? Então a taxa de x mais dx é apenas escrita com qx mais dqx dx dx, ok? Então da mesma forma, de forma análoga, se faz para a direção y, ok? De forma que a gente pode escrever que a taxa de energia que deixa esse sistema é Qx mais Qy, mais dqx dx dx, mais dqy dy dy. Número 3, então a taxa de geração de energia, que a gente vai escrever como sendo taxa de geração de energia por unidade de volume, ou seja, é uma taxa de geração para cada ponto do teu sistema, para cada volume infinitesimal do sistema. O conceito é exatamente o mesmo, não é combustão, geração por efeito Joule, etc.
vezes o volume. Nesse caso, o volume é o volume diferencial, dx vezes dy vezes 1. A gente está tratando essa dimensão aqui perpendicular à tela como sendo apenas 1. É um valor 1, ok? E aí o número 4 é a variação de energia armazenada, tá? O número 4 é a variação de energia armazenada. Esse daqui não tem uma grande diferença, a diferença aqui é que o volume está dentro dessa diferencial com o tempo, e o volume não varia com o tempo, o volume é fixo. Então a gente pode retirar esse volume de dentro dessa diferencial, e nesse caso, esse volume que a gente traz, só não confunda aqui a nomenclatura, né? Esse volume que vem dessa expressão, na verdade, é o próprio volume diferencial nesse volume que a gente está tratando, nesse problema que a gente está tratando. Então, basicamente, esse termo 4 aqui vai ficar ρ vezes calor específico, dx dy vezes 1, que é o volume infinitesimal, vezes dt. Substituindo, então, todos esses valores na equação original da conservação de energia, a gente vai ficar com Qx mais Qy menos, e aí o termo de saída, Qx mais Qy mais dqx dx mais dqy dy, mais o termo de geração, mais o termo de variação de energia armazenada. Veja que a gente pode, então, cortar os termos Qx e Qy. A gente pode cortar esse termo dessa expressão, e aí sobra dqx, dx, dx. O Qx aqui, na verdade, a gente vai escrever ele a partir da lei de Fourier, lembra? Componente x da lei de Fourier. A componente x da lei de Fourier é menos k vezes área dt dx. Agora é importante aqui saber qual é essa área. É a área transversal à direção da condução de calor. Nesse caso, nesse volume infinitesimal aqui, na direção x e na direção y, essa área, na verdade, ela é o dy, que é a altura, vezes a profundidade, que nesse caso é 1. Tá? A gente está usando o valor unitário 1 para a profundidade. Então, essa é a área na direção x. Veja que de uma forma análoga, a área na direção y, da mesma forma, a área na direção y vai ser dx vezes 1, que é a profundidade, ou seja, é a área perpendicular à direção da componente na direção y, ok? Bom, então pode substituir, vamos substituir todo mundo dentro da equação da conservação da energia. Veja que o sinal negativo que vem da equação da conservação da energia se anula com o sinal negativo que vem da lei de Fourier, ok? Então vai ficar positivo. A gente pode então escrever essa expressão, vai ficar d dx de dy vezes 1 vezes k dt dx, mais d dy de k dx vezes 1 dt dy, mais Q 3 linhas, ou seja, taxa de geração de calor por unidade de volume dx dy vezes 1, mais ρc dt dt dx dy vezes 1. Veja que como dx não varia com y, ou seja, ele é um volume retangular, um volume quadrado, é um cubo, né, na verdade, esse volume, então a direção, o tamanho dy não varia com x e o tamanho de x não varia com y, a gente pode retirar isso aí para fora da diferencial, vai ficar uma expressão toda que multiplica dx vezes dy vezes 1. E aí, por análise, né, a gente sabe que dx dy vezes 1 é diferente de zero, ou seja, esse termo, apesar de ser muito pequeno, não é zero, é diferente de zero, o que nos faz entender que toda essa expressão dentro aqui dos parênteses é igual a zero, ok? Dessa forma, a gente pode escrever a equação da difusão de calor, e agora eu vou acrescentar a terceira componente dz, tá? Só não acrescentei por simplicidade, mas a equação da difusão de calor em coordenadas cartesianas, ela é a seguinte, é dx vezes k dt dx mais componente y dy, ddy de k dt dy, mais a componente z, ddz de k dt dz, mais q 3 linhas, ρc dt dt. Tá? Essa é uma equação, a equação da difusão em coordenadas cartesianas, é uma equação diferencial parcial de segunda ordem, tá? Então ela tem termos em segunda ordem na direção, segunda ordem no espaço e primeira ordem no termo, tá? E primeira ordem no tempo, tá? É uma equação diferencial parcial de segunda ordem no espaço e de primeira ordem no tempo. Vou aqui escrever todos os termos, né? Esse termo dt de tempo é um termo transiente, é um termo de variação de energia armazenada. Reconheça esse termo lá na equação da conservação da energia, né? Na equação da conservação da energia. Ele está lá também escrito da mesma forma.
a taxa de geração de calor, também aqui é só uma taxa de geração por unidade de volume, e veja que o termo de taxa líquida de troca de calor, que era a taxa de energia que entra menos taxa de energia que deixa o sistema, lá, o volume de controle, lá na equação da conservação de energia, aqui ela é escrito dessa forma diferencial. Isso é uma taxa líquida, né? Todos esses três termos, nas três componentes, isso é uma taxa líquida de troca de calor do volume de controle, ok? Veja que na forma diferencial dá para reconhecer, essa é uma equação escalar, né? Então, na forma diferencial, a gente pode reconhecer essa expressão da taxa líquida de transferência de calor como o divergente do gradiente de Kt. Tá? Evidente. Essa equação também, da mesma forma, pode ser escrita em coordenadas cilíndricas, pode ser escrita em coordenadas esféricas. A unidade dessa equação é watts por metro cúbico, é uma equação escalar.